Fez arder essa palavra, glória a Deus, para ministrar o teu coração. Preste atenção, quarta-feira foi especial, matando a si mesmo para salvar a minha família. Muitas coisas eu e você devemos matar em nós mesmos para ter um casamento saudável, para ter um relacionamento amigável, com harmonia, com alegria. E muitas vezes há situação que nós devemos matar, né? Às vezes é uma palavra que você vai dizer, que vai vir ríspida, que vai ser uma palavra que vai afrontar, que em vez de apaziguar, vai jogar ainda mais lenha na fogueira. Então, mesmo que eu tenha razão naquela situação, mas se as minhas palavras não for para promover, vamos dizer, solução, se as minhas palavras não forem para promover paz, mate a si mesmo, se cura. Ai, meu Deus, não vou dizer, não vou, o diabo está cutucando, a carne está dizendo para você falar. E muitas vezes, meu irmão, é nesse momento que há feridas, há nesse momento que machuca pessoas, palavras machucam, meu querido. Olha, às vezes é melhor cair de bicicleta do que ouvir algumas palavras. Entende isso? É melhor cair no chão e bater a cara, a testa no chão, do que ouvir algumas palavras, porque essas palavras ficam ali, ó, latejando. Se você não vir com o poder do Espírito Santo para limpar o coração, para lavar o coração, aquelas palavras que a pessoa citou, até mesmo palavras que você mencionou, ficam causando feridas. Então eu preciso matar. E até um texto nosso aqui eu coloquei: matando os amalequitas. Matando os amalequitas. 1 Samuel capítulo 15 foi uma ordem de Deus matar os amalequitas. Ouve aí versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Você veio hoje aqui para ouvir a voz do Senhor, as palavras do Senhor. Está em tuas mãos, está no seu smartphone, está principalmente, tem que estar gravada no coração de Deus. Eu estava assistindo um Reels do nosso querido pastor Carlos Soares, aonde ele estava trazendo um exemplo. Você que guarda dinheiro, você guarda dinheiro para uma ocasião que você vai precisar. Assim também ele estava nos instruindo que devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração, porque haverá momentos que eu e você vamos precisar usar. A gente usa aquele exemplo, né? Se você não deposita nada na sua conta, tem como ir lá e tirar alguma coisa? Tem como sacar algum dinheiro? Né? Não tem, meu irmão, não tem. Assim também é no dia da angústia, no dia da adversidade. Se eu não guardo a palavra no meu coração, eu vou me encontrar desesperado. Mas quando eu guardo a palavra no meu coração, se levanta o inimigo, se levanta uma dificuldade, mas você está em paz, porque você tem uma palavra que Deus disse que iria te proteger, te guardar, te ajudar. Não sei que palavra você guardou no seu coração durante essa caminhada, porque nós estamos aqui com pessoas aqui que, meu Deus, já tem o quê? 5 anos, 10 anos, 15 anos de caminhada com Cristo. Dá ou não dá para guardar a palavra, gente? Dá ou não dá? Às vezes eu chamo a atenção dos jovens perguntando qual foi o teor da mensagem, pelo menos o teor. O teor é a base, o sentido da palavra. Como hoje, a nossa palavra é sobre matar os amalequitas, matar o pecado, matar coisas em nossa vida que Deus mandou destruir. Deus mandou destruir os amalequitas. Por que Deus mandou destruir? Diz que mandou destruir até mesmo as crianças e todos os animais. Lá em Deuteronômio, no capítulo 25, você fica aqui, coloca lá rapidinho, Lucas, Deuteronômio 25, 17.
só para você entender por que Deus vai mandar para destruir esse povo. Deuteronômio 25:17 diz assim, lembra-te do que te fez Amaleque, no caminho quando saísse do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda, foi traiçoeiro, os amalequitas foram todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu o quê? A Deus. O povo estava saindo do Egito, e ali os amalequitas não permitem que o povo passe por dentro da cidade, mas atacam os mais fracos, os afadigados pela retaguarda. Eles não temeram a Deus, e eles já tinham ouvido o que Deus fez, 10 pragas que Deus enviou ao Egito. Eles conheciam e sabiam quem era Deus, mas não temeu. Não temeu. Olha, eu fiquei aqui imaginando, até coloquei aqui no meu. O Senhor lembrou de uma afronta. Lembrou ou não lembrou? Isso aqui já tinha passado mais de 70 anos. Pode ser mais ainda. Deus lembrou de uma afronta. Agora vem comigo. Deus não pode lembrar de uma honra. Você que tem honrado a Deus, meu irmão, não sei quando você iniciou a honrar a Deus, mas se Ele lembra-se de afrontas, Ele também lembra de honra. A palavra de Deus diz que Ele honra os que o honram. Então, tranquilize o seu coração, guarde o seu coração. Outra coisa, esse povo aqui poderia ter pedido perdão. Tiveram anos e anos e anos e anos e anos e não se arrependeu. Outro ensinamento para nós: pecado confessado é pecado que? Esquecido. Pecado confessado é pecado esquecido. O Senhor lança no mar do esquecimento. Mas esse povo nunca se arrependeu. Nunca voltaram até Israel e buscaram o Deus deles, dizendo: olha, nós estamos aqui para servir, para ter uma aliança, Deus nos perdoe, nossos antepassados fizeram isso. Em nenhum momento. Então, pecado não confessado, Deus lembra. Deus lembra, meu irmão. Então, eu preciso tomar cuidado. Versículo 19, olha o que diz ali. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus tiver dado repouso a todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueça. Meu irmão, isso aqui foi uma ordem dada por Moisés na retrospectiva, no Pentateuco, nas lembranças que aconteceu durante aqueles 40 anos. Ele disse: não te esqueça disso. Quando você estiver em paz, volte lá e destrua. Só que sabe o que acontece? Nós temos a tendência de esquecer as palavras de Deus. Ninguém voltou. Foi necessário Deus novamente levantar o profeta Samuel e dizer: Samuel, avisa lá para o rei fazer o que um dia eu mandei. Porque Samuel poderia ter pegado a história, o Pentateuco, e lido: nossa, Deus mandou a gente um dia voltar e apagar toda a memória dos amalequitas. Tropa, vamos para a guerra, vamos obedecer a ordem do... Sabe o que me chama a atenção, meu irmão? Que não precisa eu ficar te lembrando o que você deve fazer. Está escrito aqui. Está escrito. Eu não preciso ficar te lembrando que deve orar, que deve jejuar, que deve vir à igreja, que deve perdoar, que deve fazer o bem. Está escrito. Estava escrito que deveria matar os amalequitas, mas em nenhum momento o rei Saul se atenta para isso. Em nenhum momento ele se preocupa com as ordens da palavra de Deus. Não, ele vive uma vida de rei. Ele quer reinar. Ele não se preocupa. Meu irmão, vai olhar a história de Israel. Houve um rei, não vou me lembrar o nome dele agora.
Mas um rei chamado, não sei se foi Uzias ou Urias, mas esse rei, ele pega a palavra de Deus e sai pregando, manda os profetas, manda os sacerdotes pregar em todas as cidades. Aconteceu prosperidade. O povo se voltou para Deus através da palavra do Senhor. Eu preciso praticar o que Deus mandou. Eu não precisa todas as vezes um pastor, ou um homem de Deus, ou um missionário, ou uma pregadora te lembrar o que você já deve o quê? Fazer. Que bom que Deus é misericordioso e sempre levanta um para nos alertar, para nos avisar. Mas está aqui, estava escrito, não te esqueça. Deixa eu ver o 20, tem 20. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e possuirás nela e habitarás? Volta para o 1 Samuel 15, olha o versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subiu do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até ao peito, desde os bois até a ovelha, desde os camelos até o quê? Aos jumentos. O mundo lá fora às vezes pega um texto desse aqui e diz assim: como você pode crer num Deus que manda matar crianças de peito, matar homens, mulheres? Algumas feministas querem usar até esse texto para aprovar o aborto. Se um Deus que vocês creem um dia mandou matar criança, por que vocês querem estar contra nós? Só que Deus, na sua infinita, maravilhosa, poderosa onipotência, onisciência, Ele sabe de tudo, de tudo. Ele sabia que esse povo dos amalequitas sempre seria uma ferramenta do diabo para fazer com que Israel pecasse contra Deus. Deus já tinha dado tempo para os amalequitas se converter, mas não aceitaram. Mas voltando para a nossa mensagem, Deus dá uma ordem a Samuel a destruir tudo. Irmão, a ordem de Deus para a minha vida, para a sua vida, é destruir todo o pecado. O pecado da carne. Todo o pecado, meu irmão, é necessário que eu e você destrua. O pecado aqui estou chamando de amalequitas. Mas, vamos dar continuidade. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, a Saul de cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que vós não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Olha que lindo. Esses queneus, esse povo, essa nação, usaram de misericórdia. Saul, ele não chegou destruindo todos, porque é assim, não é? De vez em quando a polícia, ele não pergunta quem é o vagabundo, quem não é. Alguns chegam dando o quê? Dando esporro, dando tapa, dando chute, dando bicuda, levando, botando no camburão, lá na cadeia, lá na delegacia, que vamos ver quem é quem. Saul não, Saul disse: olha, vocês usaram de misericórdia, saia do meio da destruição. Outra mensagem para nós: Deus sempre avisa antes que a destruição chegue. Deus sempre avisa: cuidado com esse amigo, essa amiga,
que responde à mãe, que xinga o pai, que xinga a professora, que tem pensamentos que não se condiz com os pensamentos de Deus, se afasta. Mas não é assim, não pode ser tão radical. Oh, querido, vai vir uma hora a destruição, e quem está junto vai ser destruído junto. No dia que, vamos dizer, eu levei 2 tiros, talvez não era para mim estar ali, mas estava com pessoas que eu sei, vamos dizer, não que merecia, mas que fazia por onde, que sabia que em qualquer momento, uma hora, alguém ia atrás deles, mas eu andava com eles, fumava com eles, brincava, ria e estava ali. Para mim hoje, aquele dia, glória a Deus, foi um despertar, mas possivelmente não era para mim, 99,999 não era para mim, mas acabei sendo atingido por 2 disparos. Por quê? Porque não obedeci à minha mãe. Meu filho, se afasta das más amizades, uma hora vai vir a destruição. Então eu tenho que ouvir a palavra do Senhor. Saul foi um instrumento de salvação. Ei, sai. Se aqueles queneus continuassem insistindo em ficar no meio dos amalequitas, o que ia sobrar, gente? Não ia morrer? Porque Saul ia dizer: olha, eu avisei, mas já que vocês não quiseram se retirar, vamos entrar e vamos matar tudo. Então Deus sempre manda um aviso, Deus sempre nos alerta: cuidado, para de andar, para de ver essas coisas na internet, para de falar com esse tipo de pessoa, para de falar com esse tipo de conversas, duplos sentidos, com palavrão de baixo escalão. Cuidado com esse olhar, sabe, imoral, com esses pensamentos sujos, com esses pensamentos de cobiça, cobiçando a carne. Porque vai vir a destruição. Mas muitos não saem do meio da destruição. Está sendo avisado, está sendo alertado, mas muitos não saem. Os queneus saíram. Vamos dar continuidade no versículo qual eu parei? No 8? 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar em Shur, o defronte do Egito, e tomou vivo quem? Guarda esse nome: Agag, o rei dos amalequitas. Agag, rei dos amalequitas. Porém todo o povo que destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram quem? Agag, e o melhor das ovelhas, das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil, desprezível, destruíram totalmente. Mas Deus mandou matar tudo. Ele deixou Agag, deixou alguns animais, e a história nos revela que deixou outras pessoas fugirem. A história nos revela que não foi somente Agag que sobreviveu. A história nos revela que agora a gente vai ler que Samuel mata o rei Agag. Samuel mata a espada. Então, se a palavra de Deus está dizendo, ele matou todos que estavam ali naquela localidade, todos que estavam ali encontrados naquele lugar, mas muitos fugiram. Já a gente vai entrar mais nisso aí. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. O que é deixar de seguir a Deus? Olha o que é deixar de seguir a Deus.
e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, ficou triste, e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul disse: bendito seja tu do Senhor. Executei o quê? Executei a palavra do Senhor. Isso aqui é uma mentira. Porque executar a metade não é executar toda a palavra. A gente tem que tomar muito cuidado. Ele matou ou não matou? A gente já estudou isso aqui. Ele teve coragem, capacidade. Muitos ali mataram até mesmo crianças, animais, mulheres, homens. Mas ele não matou o rei. Ele tinha algum plano, algo no seu coração, havia um desígnio para isso. Uma vontade de lucrar. Há várias teses, não vou entrar nesse assunto. Mas algum propósito ele tinha para o rei. Alguns que diziam que naquela época, para que o rei ficasse afamado, após houver uma vitória, ele deixava o rei vivo e colocava ele como escravo. E assim ele ia conquistando outra província, e tinha uma coleção de reis escravizados. E isso, o nome deles iam sendo elevados. É uma das teses. Já ouvi outros dizendo que o rei Agag sabia onde estava o ouro, a prata, o bronze, todas as riquezas que deixou Agag também, para um dia ir lá e pegar todo o ouro. Não sei qual foi, algum propósito tinha, mas ele não executou tudo. E eu e você não executar toda a palavra de Deus, eu tenho que tomar muito cuidado para não viver uma vida de mentira. Porque na mentalidade de Saul, ele executou ou não executou? Gente, executou ou não executou? Vamos dizer, na inocência de Saul, como se ele fosse inocente, ele executou. Às vezes a gente está vindo na igreja quarta, sexta, domingo, segunda, está no altar, devolve o dízimo, devolve a oferta, fazemos muitas coisas, assim como Samuel fez. Mas muitas vezes eu não estou executando toda palavra, toda a ordem que Deus me mandou. Meu irmão, Ele não vai te cobrar de palavras que Ele não te deu. Jamais. Ele nunca vai nos cobrar daquilo que Ele não nos deu. Mas aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele falou conosco, aquilo que Ele nos deu ordem, se eu não cumpro, aí sim. Eu preciso executar toda a palavra. Exemplo clássico. Jesus precisava se batizar? Precisava, gente? Não. Tanto que João Batista diz o quê? Quem necessita ser batizado sou eu por ti, Jesus. Jesus diz a João Batista, para que se cumpra toda a justiça, toda a palavra. Era necessário que Jesus se batizasse. Se ele não se batiza, não tinha sido cumprido toda a justiça. Tinha ficado uma coisa para trás. Ele poderia ter praticado 99,9%. Ainda é 100%, gente? Não. 99,99999 é 100%? Não. Mas a gente tem isso e nós devemos examinar a nós mesmos, buscarmos sabedoria em Deus, buscarmos direção de Deus para não vivermos uma vida de mentira. Senhor, onde eu estou deixando de praticar a Tua palavra? O Senhor me deu uma ordem, será que eu pratiquei ela como Ele me deu? Como Ele me ordenou? Porque na mente de Saul
executei a palavra do Senhor. Versículo 14: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vaca que eu ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, eu te declarei o que o Senhor me disse essa noite. E eu te disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvido a voz do Senhor, antes voastes ao despojo. Quer dizer, ele queria lucro, ele avançou no despojo, fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas, e destruí totalmente. Ele ainda está retrucando. Não, mas eu dei ouvido à voz do Senhor, agora mas eu peguei o Amaleque e trouxe ele. O cara está errado. E ele não estava querendo, ele: não, mas eu ouvi a voz do Senhor, ele mandou destruir, mas eu trouxe a Amaleque, vai destruir tudo. Está querendo o quê? Se justificar. Tem uma mensagem que eu estou preparando, eu acho que eu não preguei aqui. Deus, ele não quer justificativa, ele quer arrependimento. Não era hora de Saul se justificar, era hora de Saul se arrepender, dizendo: é verdade, eu errei, eu pequei, eu vacilei, como eu fui burro, como eu fui tolo, como eu fui imbecil. Samuel, eu errei, Samuel. Foi assim que Davi agiu no momento que Natã repreendeu Davi. Ele: eu pequei, caramba, eu pequei. Ficou 7 dias de jejum, sem comer, sem beber, porque ele se arrependeu. Mas ele aqui ainda estava, não, mas eu dei o ouvido à voz do Senhor. Eu fiz, a única coisa que eu não fiz foi matar o Amaleque. Às vezes não tem a gente esse apoio. Eu só deixei de fazer isso. Mas é só isso, pastor, que ainda me falta mudar. Mas só isso, pastor, que ainda me falta eu realizar. Mas só isso, pastor, para que eu seja assim, vamos dizer, eu posso dizer que eu seja um homem de Deus, ou para que eu possa dizer que eu seja verdadeiramente uma mulher de Deus. É só isso, meu irmão, que Deus está faltando para que você mate e Ele te abençoe. E Ele te abençoe. Mas às vezes a gente fica assim: mas ninguém é o quê? Ninguém é o quê? Ninguém é perfeito, pastor. Não, Deus não está pedindo aqui perfeição, Deus está pedindo obediência. Aquilo que é da carne, aquilo que é do mal, aquilo que não pertence a Deus, que Ele mandou destruir, destrua. Mas nós nos contentamos muitas vezes em discutir: não, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu estou fazendo isso também. Não, mas eu também estou indo na igreja. Não, mas eu também estou no altar. Mas eu também estou como obreiro. Mas eu também estou vindo na igreja quarta, sexta, domingo. E eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Eu estou indo para ouvir, eu anoto, não, meu irmãozinho, mas o que Deus mandou? Porque o que Deus manda é o que eu estou pregando. Entenda a mensagem. Você vem, ouve, Deus vai dando direção. Aquilo que você ainda não colocou em prática, deve ser colocado. Não pense que as palavras que vêm é para os outros, porque infelizmente tem pessoas que têm essa mentalidade. Eita, meu Deus do céu, nem para fulano ter vindo ouvir isso hoje. Era fulano que tinha que estar ouvindo essa. Não, é para nós, é para mim, para você. Então,
Saul não obedece completamente a palavra de Deus, ele mente. Um abismo chama o quê? Outro abismo. Aí diz assim, vamos lá, versículo 20, 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor, ao teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, com que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o que? Sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas o que? Rei. Aí você pode dar continuidade lendo, e o Samuel vai revelar que Deus já escolheu outro, até mesmo melhor do que Saul. Não porque Davi era melhor, mas porque Davi obedecia a Deus. Ele não mata, e ainda assim deixa outros fugirem. Como assim, pastor? Se você for em 1 Samuel 30, vamos lá, 1 Samuel 30, no comecinho aí, diz aí, ó, vamos ler junto? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já o quê? Já o quê? Com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclague, tinha ferido Ziclague e tinha posto o quê? Fogo. Mas Saul não disse que tinha matado todos, só tinha deixado quem? Agag. Saúl tinha de não, matando todo mundo, só deixando Agag. Depois Samuel vem e mata a fio da espada o rei Agag. Mas Saúl foi tão negligente que ele permitiu que outros fugissem. No dia que Saúl morreu, tinha um amalequita na cara dele, diante dos olhos dele. Morreu pela boca, porque ele chegou diante de Davi dizendo que foi ele que tinha matado o rei Saúl. Mas não foi, Saúl se suicidou. Ele se jogou em cima da sua lança. Mas quer ver? Ó, no versículo, capítulo 1 aí, ó, pula por 1, só 2 Samuel 1, para não ficar somente na minha palavra. Deixa eu ver se eu anotei. 1, versículo 14. Olha aí, ó. Ele vai lá levar a coroa, né, para Davi, e disse: como não temetes tu e estendetes a mão para matartes um ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos jovens, acho que é o versículo 13, perdão. Isso. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxeram a nova, e disse: onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. No dia que Saul morre, quem está com ele? Se eu não mato o pecado, ele morre comigo. O pecado separa quem? Entenda, todos nós somos Se eu morro na prática do pecado, se eu não mato o pecado que Deus mandou, pornografia, idolatria, feitiçaria, cobiça, vaidade, tantas coisas que Deus manda a gente matar, tantas coisas que Deus manda matar, se eu não mato ele totalmente, quando eu morrer, meu irmão, ele estiver comigo, o pecado, eu perco minha salvação. Saul, no momento de sua morte, a amalequita, que ele deveria o quê? Destruir, está diante dos seus olhos. Salmo 17, deixa eu ver, 18, Salmo 18, olha o que Davi relata, já estou finalizando.
Eu até pulei um pouquinho uma parte, porque tem uma parte que no versículo, depois agora eu volto. Quando eu volto para finalizar. Salmos 18, encontrou? Olha que declaração linda no versículo 37 de Davi. Olha como era Davi. Olha o que diz aí. 18, 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de o quê? Põe no NVI. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei enquanto não foram o quê? Era assim que era Davi. Ele ia atrás, perseguia, até o quê? Só que com o passar dos anos, Davi já não era mais esse salmista aí. Com o passar dos anos, o tempo muda ou não muda as pessoas? Para mim foi tão bom o tempo. O tempo muda ou não muda, gente? Só que a gente tem que vigiar para o tempo não nos mudar de uma forma errônea. Ele pode nos aperfeiçoar. As minhas obras têm que ser maiores do que o quê? Do que as primeiras. A minha chama tem que queimar, incendiar e arder maior do que a primeira. Davi já não era mais esse homem aqui, ó. Já não era. Quando ele escreve esses salmos aí, ele diz: olha, eu vou, eu alcanço, eu corro, enquanto não é o quê? Destruído. Vamos voltar lá para 1 Samuel 30? Para não ficar somente nas minhas palavras, né? 1 Samuel 30. Eu tenho que matar, meu irmão, o pecado. Se eu não destruir ele totalmente. Samuel 30, versículo 1 Samuel 30, 17. Olha o que diz aí. Lembra que os amalequitas veio e colocou fogo em Ziclague. Vamos lá, versículo 17. E disse-lhe Davi: podereis descendo guiar-me as tropas? E disse-lhe: pode. Deus me jure que não me matarás e nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei. E descendo a guiou, e estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo, agora o versículo 17. Feriu a Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão o quê? Quantos? Senão só 400 o quê? Jovens montados sobre o quê? Fugiram. 400 amalequitas o quê? Fugiram. Só que Davi já não era mais o mesmo. Ele foi atrás? Não foi. Não foi atrás. Esther capítulo 3. Se ele tivesse ido atrás, aquela palavra não tinha se cumprido? Ele só tinha voltado depois que destruísse o quê? Destruísse o quê? Todos. Sim ou não? Ele só voltaria se tivesse destruído todos. Enquanto ele não tivesse destruído os 400, ele não teria retornado. Esther capítulo 3, versículo 2. Versículo 1, vamos. Olha o que diz ali. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Ramã. Quem lembra da pregação de Ramã? Ramã era o homem que fez o edito para matar todos os judeus. Todos os judeus. Filho de Amedatá. Olha lá. O que está escrito ali, gente? Agagita. Coloca na NVI. Não é NTLH. Só para você entender mais o que significa aquele Agagita ali, ó. Depois disso, o rei Xerxes, que era outro nome do rei Assuero, um homem chamado Ramã, do cargo do primeiro-ministro. Ramã era filho de Amedata e descendente de quem, gente? Quem é Agag, gente? O rei de quem? Está prestando atenção? Amém.
o rei dos Amalequitas. Lá na frente, meu irmão, o descendente dos Amalequitas, do rei Agag, cria um edito para matar todo o povo de Israel. E novamente, quem teve que intervir? Glória a Deus que sempre ele intervém. Glória a Deus que ele sempre entra naquele momento que a misericórdia dele é derramada sobre nós. A misericórdia. Mas era para o rei Saul ter matado, era para o rei Saul ter entrado com estratégia, colocado em bosco, dizendo: não quero que ninguém escape. Era para o Davi, para o rei Saul entrar com prudência, com estratégia, dizer: nós vamos cercar toda a cidade, nenhum vai escapar hoje, nós vamos obedecer a ordem do Senhor. Mas foi assim? Não, ele entrou rasgando, matando, pegando, matando, deixou os outros fugir, e assim tá bom. E ainda não deixou o rei Agag. Resumindo, meu irmãozinho, se eu não mato totalmente aquilo que Deus mandou eu e você matar, lá na frente pode morrer comigo, me matar ou matar minha descendência. Se eu não mato um pecado, esse pecado, meu irmão, entende? Ele pode acompanhar sim uma descendência. Se as bênçãos do Senhor acompanham até 1000 gerações, tem 1000 gerações. Por ele não matar totalmente, não ter prudência, não ter cautela, por ele não ter, atenção, cuidado, porque ele era rei. Ele disse: você não era o menor, eu te coloquei como rei. Devia Saul ter feito um mapa. Nós vamos deixar ninguém fugir. Só que lá na frente, um descendente de Agag escreve um decreto para matar os judeus. Eu preciso matar totalmente. Amém, igreja? Matar o pecado, matar a vaidade, matar o orgulho, matar a arrogância, aquilo que Deus falou. Mate. Não aplique a palavra do Senhor pela metade. Mas eu só deixei de fazer isso. Não. Agora volta no versículo 15, capítulo 15, versículo 24, só para me dar uns últimos detalhes. Se o Luiz quiser subir, pode subir já, para estar nos ajudando aqui. No versículo 24 diz assim, então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o quê? O povo, e dei o quê? Ouvido à sua voz. Cuidado, meu irmão, para não dar ouvido à voz do povo. Eu anotei algumas coisinhas aqui. Coloquei aqui: não vou na igreja e sou abençoado. Cuidado. Deus deu ordem para ele aplicar, mas ele foi dar ouvido ao povo? Não foi dar ouvido ao povo. Cuidado. Tem pessoas dizendo: eu não vou na igreja, eu não vou na casa de Deus, eu não participo de nenhuma religião, e Deus me abençoe do mesmo. Você acredita? A pessoa que não vive a palavra de Deus, você acha mesmo que o inferno existe? Isso é o que o povo está dizendo. Você acha mesmo que Deus criou o ser humano para enviar para o inferno, para jogar no inferno? Sim, a Bíblia diz que Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Mas porque o povo pecou, porque o povo não quer ouvir a palavra de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus, não quer aceitar a bênção de Deus, receberá o castigo eterno. Outra coisa que o povo tem falado muito: cuidado para não dar ouvido à voz do povo.
A vida, ela deve ser vivida. A vida, ela é só uma. Você tem que curtir a vida, como se não houvesse o quê? Tem até canção, né? Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Irmão, pode até ser que amanhã não exista, mas é a eternidade. Pode até ser para essa pessoa curtir a vida de uma forma, de uma maneira, na adrenalina, fazendo o que der na telha. Mas se essa pessoa morre de fato, amanhã não vai existir, mas a eternidade vai. Ou, meu irmão, para a condenação eterna, ou para o gozo eterno, para a alegria eterna, para a recompensa eterna. Mas a voz do povo está insinuando isso. Eu não devolvo o dízimo, mas o devorador nunca entrou. Deixa de ser bobo. Se você não tem casa, acha outro na rua. Casar para quê? Se casar fosse bom, não tinha tantos o quê? Se separando. O pensamento, a voz do mundo é: se casar, separa. A voz do mundo é: você vai dar dinheiro para pastor ladrão, para ele comprar carro, para ele comprar. Essa é a voz do povo. Eles estão fazendo uma lavagem cerebral lá. Aonde você está aí naquela igreja? Olha como você mudou, você está diferente. Glória a Deus. Se alguém falou que você está diferente, você mudou, não está praticando a palavra de Deus, maravilha. Mas a voz do povo, em quantos? Você precisa viver mais. Para quem todos os dias no culto, a gente vem todos os dias no culto, gente. Você tem que ir para a academia, e aonde, meu Deus, é bom fazer academia? Sim. Mas é aonde, numa pesquisa, onde há muitos índices de o quê? De traição. De traição. Você precisa sair mais com as suas amigas, mais com os seus amigos. É as que mais incentiva a mulher e o homem a trair, a beber. É só gole. A mulher manda não sei, cara. Agora vai ser comandado. Ele vai lá e dá ouvido ao quê? A voz do povo. Deixa de ser besta, você não tem que dar satisfação para macho nenhum, não. Você sai e pronto. Voz do povo. Amizade. Vamos sair. Não, meu pai não deixou. Filho do papai. Mas quero. Vai lá e faz o que quer fazer, ouvindo a voz do povo. Meu irmãozinho, obedeça a voz de Deus. Está aqui, a ordem de matar os amalequitas sempre não estava na Bíblia? Sempre não teve? Você já tem a ordem de Deus daquilo que você precisa praticar, irmãozinho. Essa é a palavra de Deus. Vamos aplaudir Jesus? Deus fez muito mais do que eu pedi, muito